Hi there, my friend. Welcome to our video. I would like to invite you to stay watching using YouTube's subtitle in your own language. Let's go for it. Relax and have a nice time now. E aí pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao nosso vídeo, ao nosso canal. Eu tô aqui com essa série, que é uma das séries que eu acho que tem criado mais expectativa no canal. Alguns internautas têm comentado, estão aguardando aí uma possível solução, que é o projeto desse micro gimbal, que usa esse micro motor, né? É o menor motor que eu encontrei na internet, mas quem está acompanhando aí a série está sabendo que eu queimei algumas placas dessa aqui, essa Basecam Electronics, que é o fabricante do projeto do Alex Moss, que inclusive a gente tem visto a respeito dessa placa. Na própria série eu fiz aí um vídeo. Na época eu tinha até a esperança de que através do software dela eu ia controlar a potência do motor e com isso consegui equilibrar. De fato eu consegui equilibrar por alguns minutos e logo depois ele queimou a placa. Eu tentei novamente, queimei uma segunda placa, enfim. Faltava para mim uma informação, uma visão, que agora me parece que ficou um pouco mais clara. Eu andei pesquisando a respeito disso e a gente tem algumas soluções que daria para a gente contornar esse problema. O que está queimando a placa, na verdade? O que queima, lógico, é a temperatura, e o que gera alta temperatura é alta corrente, tá certo? Eu amo princípios, e eu, quando comecei a estudar esse princípio da física, né, que inclusive eu acredito que é homenagem a um amigo meu, o grande Uri. Se ele estiver ouvindo aí, dá um positivo aí, faz um comentário. Por que Uri? Porque U, tensão, igual resistência vezes corrente. Essa fórmula é um princípio básico da eletroeletrônica, tá? E é muito interessante a gente analisar essa fórmula. O que acontece aqui, ó? Se você analisar essa fórmula, você vai ver que se a tensão aumenta e a resistência permanece estável, a corrente vai aumentar. Tá certo? Agora vamos trabalhar para uma tensão estável. Se você mexer na resistência, você mexe na corrente. Inversamente proporcional, ou seja, se você aumentar a resistência, você diminui a corrente para contrabater. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui nessa fórmula, que eu acho que vai interessar a gente fazer essa análise, ó. No nosso caso aqui, como a gente sabe, essa placa ela trabalha numa faixa de tensão. Ela vai entre os 7.4, que seria as duas células, até o 11.2, que seria a utilização então de uma bateria com 3 células, tá? Aqui, ó, se eu ligar aqui, ó, você vai perceber que ela vai funcionar ok, ó. Tá? Nós estamos falando aqui de uma faixa de 7.4, tá? Vamos dar uma olhada aqui em como é que funciona esse princípio aí, essa fórmula. Vamos ver trabalhando para a tensão de 7.4. Vamos dizer que eu tenho uma tensão de 7.4 e eu vou ter uma resistência, tá? Vamos falar em 2 números, que depois nós vamos entender aqui. Na verdade vamos falar em 3 números, que nós vamos falar aqui, eu vou demonstrar, que é justamente a resistência desses 3 motores, tá? Esse aqui, ó, tem uma resistência de 14 ohms, tá? Então vamos lá, ó. Se eu pegar e dividir
por 14, qual vai ser a corrente que eu vou ter passando pelo motor e passando pela placa? Olha lá. Eu vou ter 500 miliamperes de corrente. É uma corrente relativamente baixa. A maioria desses carregadores de USB vem com 500 miliamperes, tá? Metade de 1 ampere. Tá joia? Agora vamos dizer que eu vou pegar esta mesma tensão e vá trabalhar com uma resistência de 10, por exemplo. São os números que eu vou demonstrar. É um número, não tem problema nenhum, tá? Que é o nosso caso, que nós vamos trabalhar, no caso desse drone, nós vamos trabalhar a princípio com uma bateria de 2 células. Mas, digamos que a gente pudesse vir trabalhar com uma bateria de 11.2, que seria de 3 células. Essa é a corrente nominal, a tensão nominal dela. Se eu for dividir isso aqui, ó, pelos 10 ohms, olha lá, eu já vou ter 1.1 ampere, tá? Você vê que já dobra a corrente, tá? Essa placa, com certeza, ela trabalha com 1 ampere. Por quê? Porque eu já fiz esse motor trabalhar com ela e não queimou. Tá? Assim como esse outro motor, que é um pouco menor, também, esse na verdade tem a resistência de 14 ohms, esse tem a de 10 ohms, e os dois, ó, se eu vier aqui também e fizer a mesma conta do 11.2 e eu for dividir pelos 14, não, pelos 10 agora, ó lá, eu vou ter dividir por 10 duas vezes, vamos de novo, 11.2 dividido por 14, que no caso seria esse aqui, né, vai reduzir, tá certo? Quer dizer, olha lá, eu vou cair para baixo de 1 ampere, eu vou chegar com 0.8, 800 miliamperes, tá? Então você perceba que até uns 10 ohms de resistência, tá? Eu consigo trabalhar essa placa aqui. Eu não sei, eu vou olhar na especificação, tá? E depois eu coloco aí no vídeo, que eu não pesquisei ainda. Mas só pelo fato de saber que esses motores trabalham com ela, eu sei que ela trabalha pelo menos até 1.12 amperes, tá? Agora, aqui é que entra o X da questão. Existem outras formas de você trabalhar com esse motor, né? Diferentes desta que eu vou propor aqui. Então vamos lá, quais as soluções que eu teria para trabalhar com esse motor juntamente com essa placa, uma vez que nós já percebemos que o que está gerando o problema aqui é a questão da baixa resistência do motor, tá? Vamos lá, agora eu acho que é a hora da gente demonstrar. Vou pegar aqui meu multímetro, vou confirmar primeiro esse motor maior, ó. Tá lá, ó. Olha lá, ele trabalha em torno de 10 ohms, tá? Olha lá, sempre a gente vai fazer a medição entre dois polos do motor, ó. Tá certo? Olha lá. Qualquer um dos dois polos que você encostar aqui tem que dar em torno desses 10 ohms. Olha lá. Tá? Então esse motor aqui trabalha com 10 ohms de resistência, que vai gerar aquilo que nós vimos lá. Se trabalhar com uma célula, com uma bateria de 2 células, vai gerar uma corrente, né? Vamos lá. Se eu pegar aqui, ó, 10.4 e dividir por 10, a corrente que ele vai trabalhar, ó, é uma corrente de 0.74,
né? Dava para fazer de cabeça essa conta. Tá? Então é abaixo de 1 ampere. A placa, a gente já viu que ela aceita acima de 1 ampere. 1 ampere, ponto 2, pelo menos, ela aceita. Vamos medir esse outro aqui, que é um motorzinho que foi indicado por um internauta. Na hora que ele viu que eu estava com problema com esse motor, ele me indicou esse aqui, que é o menor motor que ele encontrou. E na verdade é o segundo menor motor mesmo que eu encontrei na internet. Até agradeço aí ao nosso amigo, tá? O Thiago, que indicou esse motor aí. Um abração aí para ti, Thiago. Espero que você esteja gostando aí da série. E aqui, ó, se a gente for fazer aqui, ó, a medição dele, ó lá. Esse é o de 14, ó, que eu comentei. Ele tem uma resistência ainda maior do que aquele. O que provavelmente vai permitir até que ele trabalhe, em alguns casos, dependendo da placa, com uma bateria 4S, tá? Porque ele já tem uma resistência maior. Olha lá, a resistência dele é 14. Tá certo? A gente já fez os cálculos aí, tá? Agora vamos chegar no nosso carinha aqui, ó. Olha o problema. Como ele tem um KV muito alto, olha lá. Olha o nível de resistência dele, ó. Deixa eu pegar aqui direitinho. Ó, aqui tá dando 6, ó, é esse aqui, ó, 1.8, ó, fica em torno de 2 ohms a resistência desse motor, tá? 2 ohms a resistência desse, ó, agora testando o outro polo, ó, tá vendo? Ó lá, terceiro polo, aqui não pode encostar em, tem que ficar bem, ó lá. Eita. Olha lá. Tá? Então, olha só. Vamos entender o problema. Eu vou pegar a bateria aqui, ó, de 7.4 e vou dividir. Vamos falar de 2. Estava dando 1.8. Vamos falar de 2. Olha aqui para onde que a corrente já vai. 3.7. 3 amperes. Essa placa não aguenta 3 amperes. Por isso que ela queimou. E ainda pior, quando ela queimou, eu tinha estabilizado com o 7.4 e depois eu fui lá testar com a bateria de 3S. Meu, olha a corrente que eu joguei. Vocês não têm ideia, mas 5 amperes de corrente é um negócio alto para esses componentezinhos, viu? A gente não tem ideia, por exemplo, para um drone, se você fala em 3 amperes, é para você trabalhar com folga em qualquer coisa. E eu joguei, por conta de não ter tido, na época, a noção, né, desse problema da baixa resistência do motor, eu acabei jogando quase 6 amperes nessa placa, foi o que gerou a queima. Queimou exatamente esse componente aqui que fica administrando o motor, é por onde passa a corrente que vai fazer com que o motor estabilize o gimbal, tá certo? Então, visto isto, qual a solução que a gente vai dar? Como eu falei, são duas opções. Primeiro, eu posso reenrolar o motor, só que, meu, eu não tenho paciência para reenrolar um motor desse tamanico. O que teria que fazer? Colocar uma fiação menor, com mais resistência, mais longa, teria que aumentar o número de voltas, tá certo? E afinar o fio também, porque quanto mais grosso, menor a resistência. Então, teria que fazer um cálculo aqui. Existem até alguns vídeos aí que ensinam a enrolar motor, mas, meu, isso aqui é muito minúsculo. Só se isso aqui não funcionar é que eu vou ter que partir para reenrolar o motor, tá? Porque eu tenho um compromisso aí com o canal, eu quero fazer esse gimbal funcionar.
Se eu não conseguir desse jeito aqui, eu vou tentar reenrolar esse cara, tá? Então vocês fiquem comigo aí, clica no sininho aí, deixa ativado o sininho, porque eu vou estar trabalhando nesse projeto aqui. É um desafio e eu tenho esse propósito mesmo de fazer esse mini gimbal aí funcionar, tá? Estou com as pecinhas dele aqui, como eu já mostrei, eu vou dar um trato nisso aqui para montar ele bonitinho, tá? Mas a primeira coisa que a gente tem que resolver é isso. E como é que eu vou resolver? Aumentando a resistência do circuito, tá? Para poupar a placa. Se isso vai prejudicar o funcionamento no sentido da estabilização eletrônica, é o que nós vamos ver na hora que eu ligar a placa e o gimbal, tá certo? Mas o que eu tenho aqui, ó? Na verdade, eu deveria trabalhar com algo em torno de 7 a 5 ohms, tá? Mas como eu não tenho aqui nenhum resistor que seja exatamente do tamanho, eu vou trabalhar com 10. Olha lá. Vou trabalhar com 10 ohms, tá? Por que eu estou dizendo que o ideal seria 5? Porque eu vou ter que colocar um desse em cada um desses polos, tá certo? Então, como toda vez o circuito vai passar por 2, ele vai somar a resistência dos dois, porque eles vão ser colocados em série, tá certo? Então eu vou ter 20 ohms passando por cada um ou por cada par de polos aqui. Vou ter 20 ohms entre esses dois, 20 ohms entre esses dois, 20 ohms. É ohm pra caramba, tá bom? Mas é o primeiro teste que a gente vai fazer nesse sentido, tá bom? Então eu vou fazer essa montagem, vou ligar todos os resistores aí em série do jeito que eu expliquei e eu volto já com o gimbal montado e já para fazer o teste de estabilização. Fica com a gente aí.